Olha, o Ministério Público Federal realiza reunião para tratar das adequações ambientais para o licenciamento da nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. Essa ponte, inclusive, cujo edital de licitação já foi lançado. A repórter Carla Mesquita está ao vivo agora lá no MPF e vai trazer detalhes sobre esta audiência. Carla, mais uma vez, são 11h53, um ótimo dia para você. Mais uma vez, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos que nos acompanham. E é justamente isso, estamos aqui para falar sobre o Ministério Público Federal, que recomendou a suspensão imediata das audiências públicas sobre a construção dessa segunda ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. O MPF aponta que existem falhas nos estudos ambientais do projeto e para que essas audiências sigam, é necessário que o problema seja sanado. E para explicar melhor toda essa situação, eu converso agora com a Procuradora da República, Gisele Blege, que inclusive está em reunião agora com órgãos municipais e estaduais para tratar sobre esse assunto. Boa tarde, Procuradora. Fale um pouco sobre o porquê dessa recomendação. Boa tarde a todos. Eu estou no meio de uma reunião e nós estamos com mais de 30 pessoas, né, dentro da sala, técnicos da área ambiental, técnicos da área de infraestrutura, todos reunidos, tanto a Secretaria do Estadual, do Meio Ambiente, como a ADEMA e com a Secretaria também Municipal da Barra dos Coqueiros, Procuradoria-Geral do Estado, todos reunidos porque foi estabelecido, após a recomendação, um canal de diálogo. O Estado procurou o MPF para verificar que ele viu que tinha realmente aqueles 4 pontos principais da deficiência no estudo sinérgico cumulativo, deficiência no estudo do ciclo hidrológico, climático, também a questão dos impactos no assoreamento do rio, pontos que foram muito sensíveis apontados no laudo. Eles concordaram e foi aberta uma mesa de diálogo. Semana passada nós já tivemos uma reunião, a equipe toda da assistência técnica do órgão estadual licenciador veio na minha sala e já começamos a redirecionar os estudos. Ou seja, o principal objetivo do Ministério Público Federal é que a qualidade do EIA-RIMA e do RIMA fosse a melhor possível para a gente poder avaliar os impactos e, através da avaliação dos impactos, a gente possa estabelecer os programas mitigatórios para que esses impactos não afetem o nosso ecossistema. E foi aberto esse ciclo, eu estou orientando juntamente com a equipe, agora vieram todos os técnicos de novo, já estão saindo novas orientações e o Estado se comprometeu a ponto por ponto a acatar a recomendação do Ministério Público, viu o laudo, a própria equipe técnica da ADEMA concordou com a equipe pericial de Brasília, da PGR, e nós já estamos alinhando a correção desses pontos. Naquele momento eu pedi a suspensão da audiência pública, porque eu fiquei com receio que a licença prévia logo fosse emitida. Mas aqui o Estado já se comprometeu que não vai emitir licença prévia sem ter toda a complementação dos estudos, e nós estamos engrenando nisso e estamos trabalhando numa parceria. E a gente deixa claro que as audiências públicas que ocorreram, elas não são prejudiciais. Não deixa, a população pode falar alguns dos seus questionamentos, elas só são incompletas. Ou seja, após o estudo complementado, aqueles pontos novos, nós vamos ter que ter uma audiência complementar, nem que seja sobre aqueles pontos que são novos e que vieram a surgir após aquela audiência pública. Então, uma audiência pública complementar sobre aquela parte que realmente a população não teve acesso antes da audiência, que são os pontos da recomendação. Então, aquelas audiências que foram feitas, elas são válidas, porém, só necessita da complementação. E não podemos também deixar e não perder de vista que as comunidades tradicionais que estão na área de influência direta e indireta vão ter que ser consultadas sobre as normas da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, e isso também a equipe já está, os consultores, eles contrataram uma empresa para fazer os estudos, já estão em contato com o INCRA para pegar os termos de referência específicos, e nós vamos fazer também essas consultas, e o MPF se colocou à disposição para auxiliar esses órgãos, porque como nós temos uma afinidade, né, com as comunidades que nós tratamos, para poder auxiliar também na consulta pública, né, que tem que ser feita com essas comunidades, porque eles saibam que eles vão ser impactados e quais os programas mitigatórios que o empreendedor vai ter que fazer para que mitigue
os danos ambientais que possam, principalmente do lado da Barra dos Coqueiros, que nós temos muitos empreendimentos para sair ali e que ali vai gerar um impacto sinérgico e geralmente os impactos sobram. Isso a gente já vê na maioria dos empreendimentos do Brasil, são para as pessoas mais vulneráveis das comunidades tradicionais. Ótimo. E existe algum prazo para o governo e os demais órgãos para que eles façam as correções exigidas? Não tem prazo. A gente está trabalhando a 4 mãos, então já fiquei sabendo, já estou a par aqui que já estão adiantando algumas complementações e a gente não tem pressa, né? A gente quer que a ponte saia, assim, o Ministério Federal tem plena compreensão que necessita de uma ponte, só que a gente tem que verificar o local com menos impacto e todos os impactos que surgirem, eles vão ter que ser mitigados ou compensados. E isso nós estamos em alinhamento total com o poder público que veio aqui e se mostrou sempre à disposição e concordou com todas as falhas. Ótimo. O apresentador quer interagir, Fábio Henrique. Eu vou abrir um espaço para que ele interaja. Pode fazer sua pergunta, Fábio. Fica à vontade. Perfeito, Carla. A pergunta para a procuradora é a seguinte. No dia 3 de setembro, agora, o governo do estado lançou o edital, jogou na rua o edital para a construção da nova ponte, valor aí de 117 bilhão, quase 1,2 bi. A minha pergunta é o seguinte, o governo poderia ter lançado o edital para a construção da ponte se ainda há pendências no licenciamento ambiental? Ok, obrigada, Fábio. A pergunta é se o governo poderia ter lançado o edital para a construção da ponte se ainda existem esses imbróglios com relação à licença ambiental. Não, o Ministério Público, como eu falei, ele entende que essas audiências públicas, elas podem até, elas não prejudicam, mas elas não são suficientes. Nós entendemos que a audiência pública é o último ato, o estudo tem que estar completamente preenchido, todos os pontos do termo de referência, inclusive dos impactos cinésicos, geológicos e de clima, para depois ter feito a audiência pública. Essa é o rito do licenciamento federal, apesar de ser estadual, mas geralmente é um reflexo, os estados replicam, né, essa resolução 001 de 86 do CONAMA, que a audiência pública só pode ser realizada e ter um RIMA após todo o estudo está completo. Então, esse é um ponto que a gente está falando com o Estado, que nós vamos precisar realizar uma audiência pública complementar, porque a população tem que saber de todos e o grau do que a ponte vai trazer. Então, por isso a necessidade de uma audiência complementar para que a população esteja consciente de todos os impactos, em todos os graus e todas as intensidades. É por isso. Inclusive para a população ficar sabendo também, caso as medidas não sejam tomadas, o que vocês adotam do Ministério Público Federal? Acredito que eles já falaram que a gente vai definir um ponto de qual audiência vai complementar. Mas a gente, se não tiver uma audiência complementar e não tiver a consulta às comunidades tradicionais, realmente a gente vai se opor ao Estado e a gente vai insistir que eles realizem, porque se não realizar, não é nem o Ministério Público Federal que está sendo contra o empreendimento. A gente está violando a legislação ambiental que garante que o direito de participação, o direito à informação e as resoluções do CONAMA realmente que regem a matéria, que precisa ter uma audiência complementar. Audiências públicas só pode ter mais de uma, tá? Isso é bom deixar claro. Mas a gente precisa de uma audiência pública depois que esclareça todos os impactos para toda a população e a gente vai exigir isso em todas as instâncias. Muito obrigada pelas informações. Esses são os esclarecimentos. E agora de volta com você no estúdio, Fábio.